Olá, pessoal. Boa noite. É uma grande honra estar aqui hoje nessa quinta edição do ano de 2024 do nosso Astor Sessions. Como de costume, estamos aqui para falar de temas relevantes, né? E como hoje não seria diferente, estamos aqui para falar de tecnologia, estamos aqui para falar de transformação digital, né? De todos esses avanços que a gente tem visto acontecer diante dos nossos olhos nos últimos anos, como essa tecnologia tem revolucionado mercados inteiros, indústrias inteiras, desde setores na educação, na saúde, na construção civil, enfim, em setores que têm passado por essa transformação exponencial, né? E como essas empresas cada vez mais têm adotado o uso aí de tecnologia, em especial nos últimos anos a inteligência artificial para melhorar processos, para melhorar a experiência do cliente, para impulsionar a inovação. Então, esse vai ser o tema do nosso session de hoje. E para conversar um pouco com a gente sobre esse assunto, nós convidamos uma pessoa de nome aí, que já trabalha com tecnologia e inteligência artificial há alguns bons anos e tem feito parte, né, de todo esse movimento que a gente tem visto, toda essa evolução que a gente tem presenciado. Então, hoje a gente recebe aqui no Astor Sessions o Renato Ferraz, que é CEO e fundador da Easy B2B. A Easy, inclusive, esteve aí na capa da Forbes alguns dias atrás, por ser a primeira empresa brasileira que vai sediar um programa de treinamento de inteligência artificial do Google, né, que a gente sabe que é uma das empresas que está aí na vanguarda quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de inteligência artificial. Então, mas já o Renato vai contar mais para a gente de como é que é isso. E, antes de mais nada, eu queria dar as boas-vindas e dizer que é uma grande honra receber ele aqui hoje para conversar com a gente sobre tecnologia, sobre inteligência artificial e também sobre a trajetória dele nesse mercado, né, que está tão em destaque, que é tão importante nas nossas vidas. Muito boa noite, Lívia. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder compartilhar esses insights de mercado, compartilhar aqui a nossa história e o principal, levar um conteúdo relevante aí para a sua audiência, né? De como é que está esse mercado e quais são as últimas atualizações que a gente tem. Obrigado pelo convite. Excelente, a gente que agradece. Então, feitas as devidas introduções e apresentações, eu queria, antes de tudo, dar espaço para o Renato contar um pouco da trajetória dele como empreendedor, até ele chegar na Easy B2B, que é a empresa atual dele, contar um pouco sobre as operações, o que eles fazem, como é que foi aí chegar na capa da Forbes aí, e dar a visão geral, né, de como que a inteligência artificial foi parte dessa trajetória dele, tem sido parte dessa trajetória dele, e contar os desafios aí até chegar onde ele chegou, quais que foram as principais dificuldades nessa trajetória dele. Fica à vontade aí para se apresentar e contar a tua história para a gente, Renato. Legal. Sempre é um prazer conseguir compartilhar. Enfim, passando um pouco da história, né? A Easy B2B teve uma notoriedade no mercado, a gente já saiu em todos os veículos grandes, aí, Exame, Pequenas Empresas Grandes Negócios, e agora, recentemente, na Forbes. E a gente fica muito feliz, porque é fruto de muito trabalho, de muito tempo, que a gente tem galgado o nosso caminho aí dentro da área de tecnologia. Bom, meu nome é Renato Ferraz, né? Eu tenho hoje 42 anos de idade, trabalho com tecnologia desde os 13 anos de idade. Né? Estou quase aí com 29 anos de experiência, falta 30, falta um aninho para fazer 30 anos de experiência em tecnologia, e trabalhei em todas as áreas possíveis e inimagináveis de tecnologia, tá? Então, meu histórico desde garoto, com 25 anos eu fui gestor mais novo de um grande banco, um gestor de mais novo, ou mais novo do Brasil, num grande banco chamado Citibank, né? Um banco americano.
muita gente conhece, e cheguei a ter mais de 100 pessoas ali debaixo das nossas áreas, né, de tecnologia, então eu tenho uma vasta experiência de tecnologia com negócios, passando por todas as áreas, segurança, desenvolvimento, processos. Naquela época a gente já usava alguns motores ali de provisionamento de demanda, né, era o início da inteligência artificial, isso a gente está falando há 17 anos atrás, né, a gente fazia, na verdade, provisionamentos, e era isso que a gente fazia. Dentro desse processo, a minha experiência inteira sempre foi a vida inteira na área de tecnologia. Já fundei outras 3 empresas, né, a EasyB2B é a 4ª empresa, e basicamente o histórico é esse, a gente tem feito muito trabalho nesse mercado, que é um mercado de 10 anos para cá, tem muita hype, né, tem muitas tendências que acontecem, algumas tendências realmente viram negócio, outras tendências a gente brinca que é mais fumaça do que fogo, né? A gente tem que dividir muito bem para onde é que o status quo vai versus uma demanda tecnológica. E a minha experiência foi toda em cima disso. A gente foi investido já há 2 anos atrás pelo Google, né? Aí, então entramos nesse programa do Google, que é o primeiro programa do mundo que o Google está entregando para algumas empresas, né? A gente foi ali no top 10 das empresas que receberam esse treinamento. Recentemente a gente esteve no Brasil, Silicon Valley, na Califórnia. Também estamos dentro do Scale Up da Endeavor, que é um global network de empreendedores. E recentemente a gente também tem grandes clientes aqui no nosso portfólio, como o Shining Box, Spoleto e o Banco Itaú, né? Tem uma operação super relevante, que é uma área de compras, né? Uma espécie de Amazon privada para o mercado, que o Itaú vai entregar para os seus clientes, e todo o back-office é da Easy B2B ali de tecnologia nesse marketplace. Legal, muito bacana. E, Renato, tu trabalha com inteligência artificial antes desse tema ser tão comum como tem sido nos últimos 2 anos aí, que a gente viu com o surgimento de novas ferramentas, de novas tecnologias no mercado, e tu já trabalha com isso muito antes disso virar tendência, né? Como é que tem sido para ti acompanhar toda essa evolução e ver as pessoas descobrindo algo novo entre aspas, né, que para a maioria das pessoas é algo muito recente, mas que para ti já é algo comum e parte do teu dia a dia. Como é que está sendo a tua vivência e o teu olhar nessa ótica de ver as pessoas usando mais tecnologia, ver isso sendo difundido assim em grande escala, eu diria? É uma surpresa boa, né? Eu acho que todo processo tem os 2 lados, né? Tem o lado luz e o lado sombra de cada tecnologia, a gente tem que saber aplicar isso da melhor forma, em benefício real para a sociedade e para aqueles que utilizam, tá, Lívia? A gente primeiro, assim, eu sempre falo, principalmente aqui o seu público, né, que são investidores, assim, tem que ter um cuidado muito grande quando você vai fazer avaliações de companhias, que a inteligência artificial ela tem um passo anterior, que é o que eu já trabalhava lá atrás, que é o machine learning e deep learning, né? Então você tem o aprendizado da máquina, o aprofundamento desse aprendizado da máquina. Primeiro eu vou coletar dados de uma operação, de uma situação, né, que eu tenho ali de forma repetitiva ou não. Depois eu vou aprender com esses dados e depois eu começo a aplicar padrões e modelos com inteligência artificial. Então, isso que a gente vê no mercado, a grande maioria das empresas, elas fazem uma aceleração desse machine learning e depois você cria um modelo falando que aquilo é inteligência artificial, como na verdade não é tão inteligência artificial assim, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto para se avaliar num processo de profundidade. Um segundo ponto, eu sempre tive essa ideia, né? A gente fez uma aceleração em 2017 na Califórnia, então morei no Vale do Silício, tenho contato, vou lá para a Califórnia pelo menos 2 vezes por ano, a gente mantém esse contato lá. E quando você tem um benefício grande para a sociedade, você tem que ter alguns cuidados, né? Você tem que puxar a corda de uma forma que todos se beneficiem, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? No mercado de tecnologia, de inteligência artificial, eu não acredito muito,
tá? É que você vai ter uma coisa meio exterminador do futuro, que é o grande problema da adoção de inteligência artificial. Todo mundo acha que vai acabar o emprego, que você não vai mais conseguir fazer determinada situação. Cria-se ali um pânico generalizado, né? Sem antes entender o que está acontecendo. Isso. Então, não acho que tenha essa síndrome de exterminador do futuro, mas também não acho que deve ser um mundo tão manual, com tantos processos, às vezes, que poderiam ser automatizados do jeito que ele é hoje. Acho que existe um equilíbrio muito saudável no meio do caminho, e a sociedade como um todo tem que ter um aprendizado dessa curva de adoção, tá? Então a gente tem vários casos já de aplicados à medicina, né, casos que realmente salvam vidas, né? Que você tem processos ali de aplicação em modelos de medicina mesmo, tá? E alguns outros casos que são inúmeros, né? As possibilidades são gigantescas. E também tem os casos das pessoas, às vezes, que têm um trabalho, isso já aconteceu. Você tem uma ideia, 12 anos atrás isso acontecia, desde que o mundo era mundo, né? Em um grande banco aí, que eu prestei serviço numa época, tinha um programador que ele subcontratava programadores na China e recebia um salário nos Estados Unidos e distribuía. E era um cara altamente eficiente na empresa, ganhava prêmios, né? Então, desde que o mundo é mundo, tem pessoas também que vão no início do processo da tecnologia, se aproveitam disso da melhor forma e aplicam aquilo para uma outra coisa que não é um fim nobre, né? Não é um destino legal para a tecnologia, tá? É importante sempre quando você tem, até o próprio Google, né? A gente tem o lançamento do ChatGPT, que foi relevante para fazer essa popularização em massa da inteligência artificial. Eu acho que é o grande divisor de águas, né? Sim, com Quando a certeza. gente olha aí o ChatGPT, uh, e a gente conversou, a gente tem até o contato grande com o pessoal do Google, que são investidores nossos, né? E a gente entendia, mas o Google teve uma preocupação gigante de fazer o Gemini, né, que é a inteligência artificial deles. Demoraram quase 2 anos depois do ChatGPT para fazer o lançamento, sendo que o Google é o que tem a maior quantidade de dados do planeta Terra, né, que é o seu buscador. Mas por quê? Tinha uma preocupação de N aspectos de responsabilidade desse dado, né? A gente sempre em inovação, você tem que ter uma linha tênue, um equilíbrio, o quanto que você puxa essa inovação, que você tem que acelerar a adoção do mercado versus uma questão ética em si, que é esse momento que a gente está passando, né? E tem coisas que estão começando a acontecer um pouco assustadoras até, né? Então, de novo, a gente tem de um lado salvando vidas, por outro lado, a gente tem hoje, dá para você fazer questão fake, né? De mudar aqui a nossa voz, de colocar um script, e a pessoa até achar que o outro falou determinada frase. Então, isso não é uma aplicabilidade legal, né? A gente tem que ter uma aplicabilidade muito mais viável para que isso seja difundido da melhor forma, tá? Isso vai até muito de encontro a uma declaração que o próprio Warren Buffett fez esses últimos dias, de falar exatamente o que você está falando agora, né? É algo que tem grande potencial, mas como tudo, né, pode ser utilizado para o bem e pode ser utilizado para o mal. E aí começam a surgir justamente essas discussões sobre ética, sobre regulação, sobre como que a gente vai ter o controle disso, né? Mas o fato é que a gente tem visto isso avançar de uma forma exponencial e todo dia surgem novas notícias e novas ferramentas. Então, assim, pelo menos na minha visão, eu acho que é algo que vai fazer parte do nosso dia a dia a partir de agora. Eu não sei qual que é a tua visão, queria te ouvir se tu acha que isso vai realmente adentrar ali nas nossas casas, que vai fazer parte do dia a dia, das nossas tarefas cotidianas, como é que tu enxerga isso? Já faz parte. Tem muita empresa que já utiliza no seu back-office uma série de modelos de inteligência artificial para performance, então isso já faz parte, tá? O que a gente tem, assim, de uma forma muito contundente, hoje
conseguir aplicar esses modelos a casos práticos do dia a dia, né? Então, a Amazon está lançando um robô de casa mesmo, um doméstico, né, para fazer algumas ações baseadas com inteligência artificial. Enfim, o que a gente percebe também no modelo de inteligência artificial, hoje, ele é muito mais adotado por empresas, por uma série de questões, né? E ele é muito mais adotado para pessoas que estão iniciando o negócio. Porque, por exemplo, hoje em dia você consegue, com uma inteligência artificial, fazer o vídeo da sua empresa com custo de, sei lá, $20, algo que era profissional, de uma TV profissional. Então, é um salto muito grande, né? E as novas gerações que querem empreender, estão querendo empreender, elas conseguem utilizar essas plataformas de uma forma muito mais ágil e mais rápida, tá? Então, assim, para início de negócios, mas na aplicação ela é muito maior dentro do B2B ainda, tá, Lívia? A gente ainda não está vendo grandes conceitos de aplicação para o dia a dia das pessoas, mas muita coisa que a gente acha que não, mas já é usado. A própria Alexa da Amazon, um monte de Os modelos de próximos provisionamento. algoritmos de sugestão, né, de Netflix, Spotify, para te sugerir música, tem inteligência artificial ali por trás, né, para te dar sugestões certas. Sim, sim, sim. Tem inteligência artificial. E é isso que a gente tem que entender, tecnicamente dizendo assim, existe a inteligência artificial, que é a aplicação dos modelos, e existem modelos de machine learning, deep learning, como esse do Netflix, que são aplicáveis, e aí parece que é uma inteligência artificial, tá? Então, assim, tem modelos ali que a gente tem que ter um certo cuidado ali para não misturar, porque a gente pode parecer que é algo, mas na verdade é um outro fundamento, né? Então, a gente concorda na inteligência artificial quando a máquina toma decisão, né? Quando você cria modelos que ela começa a optar e gerar dados em cima daquilo. Então, você tem a fase ali do machine learning, deep learning. Vocês têm uma ideia? Muita gente não sabe disso, tá? Isso é um fato aqui, mas o ChatGPT, para acelerar, eles pegaram 6 mil e poucas pessoas na África, colocavam lá os modelos de dados, em um país africano, que eu não lembro o nome, e aí fica assim, isso daqui é um semáforo, né? Sim ou não? Aí botava a foto de uma vaca, isso aqui é uma vaca? Sim ou não? A máquina ia perguntando para essas 6 mil pessoas, e ela começou a criar uma inteligência do dado para se tornar um decisor de algo. E aí ficou 1 ano e meio fazendo essa calibração para ter um mínimo de massa de dados para gerar inteligência artificial. Por isso que, Interessantíssimo, mas... sim, por isso que é super importante, a gente sempre fala isso, e eu estou no mercado há muito tempo, tem as hypes de investimento, né? A inteligência artificial, cara, você tem que entender se essa empresa que vai fazer um investimento e tal, é um core de inteligência artificial, sim, ou é um dado que está sendo aprendido há muitos anos, e esses dados, ele toma decisão, ele faz coisas automatizadas, mas é uma inteligência artificial disfarçada. Criar os modelos é algo extremamente mais complexo, é algo altamente especializado. E o bonito disso que eu vejo, eu acho bonito a aplicabilidade. Esses dias, por exemplo, eu vi um player bem legal que você consegue escrever o texto e ele cria uma música, né, para você, mixada, com qualidade maravilhosa e tudo mais. Então, isso pode ser aplicado para que você consiga ter entregas. Eu quero demonstrar o meu produto da minha empresa, eu consigo ter uma entrega no nível muito rápido, altamente profissional, com custo muito baixo. Então, no final do dia, o que a gente percebe é que cada vez que tiver mais naturalidade em saber aplicar na prática esses pontos, você vai conseguir ter, de fato, uma demonstração do seu produto para fora muito mais prático, tá? É isso. Tem mais um monte de coisa, mas vamos seguir aqui. Mas basicamente é Vamos. isso. Renato, a gente sabe que quando a gente traz para a realidade aqui do Brasil, né, grande parte da massa de empresários, né, de empresas, de CNPJs, ela é composta por micro e pequenas empresas, né? Grande parte da nossa realidade. Na tua visão,
isso é algo que também está disponível ali para a realidade desses pequenos empreendedores, que isso já está ali disponível para ser usado de alguma forma, começar a ajudar, ou é algo que ainda está mais disponível ou mais acessível, eu diria, para empresas de maior porte, que já tem ali um capital destinado à inovação, à tecnologia em si? Como é que é a tua visão sobre isso? Hoje já está bem mais disponível e acessível. Hoje a gente tem aí mais de. O último mês eu vi uma lista com mais de 85 aplicações de inteligência artificial. Então, coisas como essa de vídeo, música, tem uma inteligência artificial para você jogar contrato, né? O Watson da IBM, que já é feito há muito tempo. Então, ele vai lá e vai dar bases contratuais e vai dar outputs, né? Vai dar respostas sobre aquele contrato, sugerindo cláusulas, inclusive, tá? O direito é uma das áreas que se tem aqui mapeado que ela vai ser uma das mais afetadas nos próximos 10 anos pela inteligência artificial, por exemplo. Tá? Então, você tem hoje muito maior acessibilidade e cada vez vai ser maior. Né? Uma coisa técnica que é super relevante, as pessoas não entendem como é que avança tão rápido, tá? E aí, para falar aqui com o seu público, que é uma explicação super simples. A inteligência artificial ela é exponencial, né? Então, ela tem uma elevação, elevada a 32 praticamente. Então, ela muito mais que dobra, né? Então, se você lembrar lá do bit byte, das memórias do seu celular, então 128, 256, 512. Cada ano que passa, ela não aumenta um pouco, ela dobra. Chega a hora que esses saltos, como está hoje, ele está tipo de 2048 para 5012, né? Então, tipo, é muito salto. Se você for olhar a Siri há 4, 5 anos atrás da Apple, quem utiliza a Apple, ela errava um monte de coisa. Hoje você já vê o padrão de assertividade é muito maior. Então a gente por mais o grande turning point é nessa década. Esse é o receio das pessoas de que pode se tornar incontrolável ou não, tá? Isso aí tem várias críticas e elogios. Eu não vou. Se você quiser, eu entro nessa seara com mais profundidade. Mas, assim, basicamente, se você criar um modelo, por exemplo, aqui na EasyBit a gente tem um modelo de compras corporativas, né? A gente faz um processo super rigoroso para melhoria e redução de custo de compras de grandes empresas, tá? Então, cada ano que passa esse modelo, ele tem muito mais capacidade de achar determinadas situações naquele comportamento de compra, né? De pesquisar preço e tudo mais. Então, esse é o ativo da companhia, esse é um ativo que você pode criar um business hoje e o nosso business está rodando há 10 anos com o modelo, por exemplo, o nosso está 5, tá? É muito difícil você conseguir calibrar e chegar naquele processo da inteligência artificial como seu competidor. Mas isso é uma coisa que faz toda a relevância. Ela não sobe um pouquinho, ela dobra. Tá? A gente tem, por exemplo, com dados de inteligência artificial, já estão se criando mapeamentos de neurônios e uma série de situações, onde em 2030 é um projeto de Harvard, que tem um brasileiro, eles vão imprimir numa impressora 3D um coração que pode ser implantado num ser humano, ok? Então, tipo, e a capacidade, o tecido, tem vários modelos de inteligência artificial para você conseguir fazer um órgão, tá? Então, no final do dia, é a mesma coisa que você pegar lá 50 matemáticos durante 2 anos e ela vai fazer isso numa capacidade de processamento muito mais rápida, no menor tempo, tá? Então, basicamente é isso. Por isso que a gente fala que a tecnologia, assim, e a inteligência artificial, ela é sem limites. Tem muita coisa, às vezes, que a gente vai ver no futuro que você não vai fazer ideia que aquilo teve um padrão de inteligência artificial. É algo E realmente aí, aí que pode atingir proporções inimagináveis, né? Digamos. e aí que está o brilho do empreendedor, né, que a gente fala. Aí que está o brilho
de quem empreende, de quem faz, é você conseguir pegar coisas altamente complexas, né, e colocar aquilo a serviço da vida, a serviço das pessoas, a serviço da população, que ajude elas no dia a dia, tá? Aí que tá a grande mágica ali, né? Por isso que você tem grandes empresas e boa empresa, e você tem outras empresas que não prosperam, tá? Com certeza. E eu ia entrar num tópico agora, mas meio que você já entrou aí também falando da área do direito, né, que vai ser uma das mais impactadas nos próximos anos. A gente tem a área da saúde com grandes avanços, com o auxílio de inteligência artificial, e eu ia te perguntar justamente isso, né? Quais áreas que você acredita que foram ou serão mais revolucionadas pela tecnologia nos próximos anos, né? Onde é que a gente tem visto maior avanço? Tudo que é altamente repetitivo e pode ser escalado são as áreas mais afetadas, né? Então, tipo, se você conseguir construir dentro de um modelo, o direito de fato é uma das áreas mais afetadas, tá? Então, tipo, porque você vai conseguir construir uma massa de dados. Você tem uma empresa com 10 mil funcionários e tem lá a sua área de direito, então você consegue calibrar aquela inteligência artificial para fazer as decisões ali serem mais rápidas, tá? E aí ele cria um modelo, daqui a pouco ele está tomando decisão como a Lívia, advogada, diretora jurídica daquela grande empresa, ok? Como o Renato, diretor jurídico de uma grande empresa. Então, a área de direito é uma das áreas bem afetadas, tá? E aí você vê que tem um outro processo. Por que que existe tanto problema na adoção da inteligência artificial em massa ainda, dentro das empresas? Que as empresas são mais céticas, né? Tem todo o hype e tal, mas a empresa, você tem um negócio que você tem que primeiro ver algumas coisas acontecendo para aplicar. Porque o receio das pessoas justamente é esse: a partir do momento que os modelos são treinados e eles dão resultado, qual seria o meu papel aqui, né? Só que a boa notícia disso, já tem cálculos disso, a gente está falando que para chegar num ponto desse, numa aplicação, mesmo sendo exponencial, seria algo igual humano, seria algo bem surreal, assim. A gente fala de 2050 e poucos, né? Com computador quântico, 2056 com computador quântico, tá? Então, reforçando mais ainda. Por isso que eu falo que assim, não é nem tão inteligência artificial, mesmo as áreas afetadas, nem tão manual. Mas os modelos, eles precisam que o humano, no final do dia, tome a decisão. No final do dia, que a gente percebe que a maior aplicação é você ter o grosso da coisa feito pela inteligência artificial, mas o advogado ele vai ter que sentar e vai ter que dar o ok. Porque no final do dia, isso aqui é o mundo real. Ele é o prestador de serviço e ele vai falar a minuta, ele tem que passar aquela minuta para o cliente e ele vai ser responsável legalmente se tiver qualquer tipo de problema. Então, isso não é só no direito, em todas as áreas, tá? Então, no final do dia, o que a gente percebe é conseguir fazer mais coisas, mas as grandes mentes, as pessoas ainda são extremamente necessárias e serão para o resto da vida, porque O que a gente espera, na verdade, é um grande ganho de produtividade no final do dia, né? De você perfeito. conseguir fazer mais em menos tempo. E entrando nesse assunto de produtividade, a gente tem visto aí surgir diversas teorias, diversos estudos aí com base nesse ganho de produtividade, né, que as empresas têm tido. E recentemente eu vi uma dessas teorias, né, desses estudos, que era tentando explicar essa constante aceleração que a gente tem visto na economia dos Estados Unidos, apesar das taxas de juros estarem aí em níveis altos historicamente, a gente tem visto ainda uma economia muito acelerada, e eu achei bem curioso, porque desses estudos tentava relacionar justamente a um certo ganho de produtividade que, de modo geral, né, o mercado tinha tido, as empresas tinham tido, com a adoção de inteligência artificial, e esse seria aí
um dos pontos que estaria provocando, né, esse aquecimento, né, da economia. A gente começa a pensar e a conjecturar se isso realmente está acontecendo, é algo que a gente vai ter que esperar aí alguns anos para conseguir entender tudo que está acontecendo desse movimento, tudo que está acontecendo, né, no cenário macro do mundo, mas é algo que te leva, né, a raciocinar e a pensar sobre o fato de o quão mais produtivo, né, nós poderemos ser, o quão mais bem utilizado a gente vai poder ser, se a gente repassar ali boa parte do trabalho chato, assim, digamos, né, ou do trabalho operacional que te toma tempo, para uma inteligência artificial, para uma tecnologia, para uma automação, e te dá mais tempo livre, né, até falando no dia a dia de grandes executivos, no dia a dia de grandes empresários, que a gente vê realmente ter mais tempo para ser uma figura estratégica, né, dentro da empresa, que às vezes a gente sabe que no dia a dia a gente acaba ainda ficando preso com muita tarefa operacional, né? Totalmente. Eu vi esse estudo e tem uma coisa que eu sempre falo, assim, a gente tem que separar bastante mercado americano de mercado Brasil, né, Latinoamérica. Sim, com certeza. A minha percepção e o que eu vivo dentro de empresa, tá? Então, assim, a gente respira muito onde as empresas estão. Eu falo, existe o mercado do hype, existe o mercado real, que é o mercado que a gente vive, que a gente está lá, sempre tem processo de venda, a gente está muito envolvido no dia a dia da companhia. Então, assim, o que a gente percebe é que as companhias já estavam um pouco struggle, né? Estranguladas em termos de quantidade de pessoas, tá? Cada vez mais, isso aí, mercado americano e mercado brasileiro. E sobre o Brasil, eu tenho uma opinião particular sobre. Mas no mercado americano, você percebe que cada vez mais você tem que lá que dar, você tem que dar lucro para os seus acionistas. Isso, né, é prático. Eu venho de um lugar que eu tenho que dar retorno e lucro aos acionistas, né? O banco é muito essa pegada. E aí você tem que adotar tecnologias para fazer, né, ter mais rentabilidade naquele seu negócio. Inteligência artificial vem e cai como uma luva. Mas o que a gente percebe é que as empresas também já estavam, né? Tem locais, mercado americano, que você já tinha esse struggle ali, já estava um pouco estrangulado de pessoas, né? Menos pessoas fazendo atividades do que era necessário para cada área, né? Então as áreas já bem enxutas, digamos assim. E tem casos, como o Brasil, né? Que aí é um outro cenário, né? A gente entende que no Brasil você tem, por exemplo, tem um cenário aqui de impostos e tudo mais super complexo, que percebe que as empresas se viram para dar rentabilidade e deixar ali esse dinheiro de rentabilidade para os seus acionistas. Porém, a gente está chegando no momento de que você tem que adotar esse tipo de solução para conseguir ter resultados significativos, né? Porque a gente, por exemplo, a gente trabalha muito com a área de suprimentos. Poxa, a gente já chegava antigamente, empresa que tinha há 5 anos atrás 40 pessoas, hoje ela tem 20 no máximo, você não tem menos. Então, assim, a gente tem vivido isso, né, de reduções, 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 aumentos de lucratividade. E como é que você balanceia essa conta? Como é que você continua? Você que é empresário, tem a sua empresa, você fez uma redução, como é que você continua competitivo? Como é que você continua eficiente com a mesma quantidade de pessoas ali, em algumas áreas ou com quantidades menores? Então, a gente percebe que acabou, é por isso que nos Estados Unidos, principalmente, teve muita adoção, né? E no Brasil essa adoção ela já está acontecendo, mas não na velocidade esperada dentro das empresas, tá? E, por incrível que pareça, a maior adoção de maiores tickets continuam sendo dentro de empresas, né? Então, tem muita empresa que você percebe algum serviço que você nem faz ideia, mas no fundo ele está utilizando ali modelos de inteligência artificial para prover aquele serviço com o custo desse serviço, tá? Isso realmente é algo que
nos surpreende, né, de certa forma, nos deixa animado aí com as perspectivas futuras, porque é algo que vem a gente espera que venha, né, para ajudar a sociedade de uma forma geral a ser mais eficiente, a evoluir e a ganhar com isso tudo, né. E no meio de todo esse cenário, Renato, ainda existe alguma coisa no cenário da inteligência artificial, da tecnologia, que te deixa aí mais empolgado? Qual que é a tendência dos próximos anos que te faz aí brilhar os olhos, que tu acredita muito, do que está mais por dentro aí de toda essa realidade? Tem muita coisa legal acontecendo, o que eu falo, lado luz e lado sombra, mas tem muito mais luz, assim, tem muita coisa legal. Como eu já falei para vocês, modelos de inteligência artificial para salvar vidas, acho que isso é super, super relevante. Modelos de inteligência artificial para processos que a gente tenha de tomada de decisão, né? Enfim, a gente também tem modelos, até os veículos autônomos no final do dia utilizam alguns modelos ali para tomar decisões, né? Tudo isso é calibrado. A gente tem casos maravilhosos aqui, por exemplo, no Google tem uma startup, né? Que a gente é muito ligada, chamada Orbi. É uma menina de Natal, de 25 anos de idade, tem 2 mestrados, e ela criou um chip externo que ela já botou uma pessoa em cadeira de rodas para andar, né? Usando o modelo de inteligência artificial dentro desse chip. Então, ela consegue combinar as, as, as especificações de um neurônio substituindo com uma plaquinha externa, né? Aí tem as probabilidades, possibilidades. Então, assim, realmente a ideia é trazer mais conforto para a sociedade. Isso me deixa super, super animado, super mesmo. O que a gente só tem que ter um certo cuidado, assim, é a ética, né? E quem é que está pilotando aquela inteligência artificial, né? Então, tipo, mas em muitos casos você consegue fazer aplicabilidades que a máquina não vai fazer nenhum tipo de ação diferente, tá? É daquilo que é o esperado. Então, Eu ia entrar justamente nessa seara agora desse assunto, de entender o que tu acredita que vão ser medidas, né, necessárias ali para a gente garantir, né, que toda essa tecnologia que a gente está vendo surgir, que a gente está conhecendo, ela seja utilizada de forma ética, de forma responsável, que eu acho que é o nosso grande desafio enquanto sociedade daqui para frente, né? é, aí a gente tem que, de novo, usar para o bem, né? Uma coisa é eu pegar uma imagem para ajudar no meu trabalho, fazer ali um avatar, alguma coisa para você fazer, enfim, uma divulgação de um produto, outra coisa é você espalhar uma fake news de alguma coisa, né? O grande problema é que a gente está vivendo um problema de autoridade e de relevância, né? Então, você tem aí exemplos de veículos grandes, né? Então, todo mundo está querendo ser o que a gente chama de trusted advisor, né? Quem é esse conselheiro confiável? Onde é que eu leio ali, né, mundialmente, se essa aplicação está sendo feita para o bem ou não? Como é que eu consigo trazer isso para uma coisa, né? Então, eu sempre falo, na hora de contratar uma empresa, tenta olhar quem são os fundadores, qual o track record, quanto tempo tem naquilo. Como eu te falei, também tem muito hype, muita gente que fala que tem isso para levantar capital, levantar investimento, mas o principal é você fazer uma pesquisa mínima ali sobre o produto e quais são as aplicabilidades para montar essa inteligência ao seu favor e a favor da sociedade, né? Eu sempre falo que no final do dia, o que eu acredito muito, tudo é energia, né? Eu acho que, enfim, independente de qualquer tipo de situação, orientação, eu acredito muito na energia de que você está fazendo para o bem e você vai conseguir proliferar o bem. Cada vez mais a gente tem vivido isso. Você não está fazendo bem, não vai. Então, as grandes pessoas que eu conheço, que eu admiro, né? Tem pessoas de grandes fortunas, né? De grande capital que eu conheço, admiro.
você percebe que a pessoa é perene quando ela tem ali, ela tem uma missão, existe um fundamento, né? Se não foi dele, foi do pai, foi do avô, mas existe uma história por detrás que realmente está fazendo bem para a sociedade, porque no final do dia é isso é que fica de pé, tá, Lívia? No final do dia eu entendo que se a intenção é boa, você vai ter isso, né? A intenção não é boa, existe um filtro de seleção, é natural. Mas vale também a nossa responsabilidade de fazer uma mínima pesquisa sobre a empresa, sobre a tecnologia, o que que é aquilo, né? Para a gente poder ter um filtro mais ético e mais competente de utilização desse tipo de tecnologia, tá? Excelente. E, Renato, agora caminhando já para o final dessa conversa riquíssima que a gente teve, eu queria te dar um espaço para fazer as considerações finais aí para a gente, e desde já te agradecer, que eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito engrandecedora e rica de conteúdo para todo mundo que está aqui hoje nos assistindo. Legal, Lívia. Mais uma vez, obrigado pelo tempo. A conversa foi tão agradável aqui, né? O papo foi indo. De novo, sempre para a gente é um prazer poder falar sobre esse assunto, porque é um assunto que a gente já trabalha há muito tempo. As considerações finais, para mim, é muito mais sobre avaliação, né? Avaliação do que está sendo utilizado, a avaliação. Eu acho que a inteligência artificial, eu percebo assim, a gente tem aqui na empresa, por exemplo, a capacidade técnica das pessoas tem que ter um outro tipo de soft skill, né? Outro tipo de habilidade. Acho que a inteligência artificial, ela nos desafia, por exemplo, a você perceber se aquilo está sendo aplicado por bem ou não, né? E ela sim, em muitos casos, ela pode ser um divisor de águas de 880, né? Ela é exponencial daquilo que você está entregando. Então, eu percebo que, enfim, o que eu percebo se você está com um processo super legal, a serviço da vida, a serviço das empresas, querendo realmente gerar valor, não tem dúvida que essas empresas que têm esse intuito serão empresas bilionárias aí até 2030, né? Inclusive, tem um dado do IDG e de outros institutos falando que as grandes big techs, 84% das empresas de mais de US$ 1 bilhão em 2030 começaram a nascer no ano de 2019. Tá? Então, basicamente, para mim, acho que vai ser uma classificação automática, mas muito mais rápida e exponencial. Então, como as pessoas também que estão ali fazendo o mal podem fazer algum tipo de situação, mas ela é muito mais. Eu ainda falo assim, a inteligência artificial ela vai trazer uma antecipação do que o mundo deve ser, né? Então a gente tem aqui, você pega uma mesa com 10 amigos e vocês estão conversando, né? Talvez a inteligência artificial chega naquele resultado em 3 minutos de uma reunião de 4 horas. Então, no final do dia, o que a gente percebe, na prática, ela vai fazer uma aceleração daquilo que todos nós já somos. Ela é um exponenciador, ela é uma lupa que você está colocando sobre a sociedade. Então, a gente vai ter uma sociedade que a gente talvez fosse ver um provisionamento sem inteligência artificial de um comportamento 2070, a gente vai ver até 2030. Tá? Então, se você está com o seu coração bom aí, tá com as suas questões cabeça tranquila, fique tranquilo, né? Pelo contrário, ela vai acelerar muitas coisas, mas ela vai trazendo muito esse artigo de verdade e vai ajudar sim, né? Vai ajudar muita gente em muitas situações, tá? Aí as aplicabilidades são enormes e a gente poderia ficar aqui mais 5 horas falando de inteligência artificial, porque é um assunto extremamente amplo, tá? Mas, enfim, a minha ideia aqui nessa consideração final é principalmente com o teu público, né, que aqui na Astor, né, na Astor Capital, acho que é trazer um pouco para aquele empresário, para o investidor que não entende, né, como é que isso pode ir, ou, enfim,
trazer uma aceleração também para essa pessoa da percepção de qual investimento e qual tipo de coisa e para onde é que isso vai, né? É isso. Exatamente. Acho que não poderia existir a melhor consideração final do que essa tua, conseguiu englobar aí tudo que a gente repassou por essa conversa, que acabou passando rápido, né? A gente vai conversando e vão surgindo novas pautas, e a gente poderia continuar aqui conversando por horas. Mas queria agradecer mais uma vez pelo teu tempo, Renato, foi um prazer enorme te receber aqui. Obrigada a você que nos assistiu também, que nos acompanhou até o final. E muito obrigada, e a gente se vê aí nas próximas, e espero poder conversar outras vezes contigo também, Renato. Obrigado a vocês, a gente está sempre aqui à disposição, tá? Um forte abraço e parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês têm desempenhado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.